Me chamo Nise e você está no canal Estudar e Agir. Hoje vou trazer 4 dicas para a gente praticar tolerância. Fica até o final, curta nosso vídeo e faça sua inscrição. Então, hoje eu estou trazendo 4 segredos, né? Eu coloco como sendo segredos, né? Mas que, claro que muitas pessoas conhecem. São segredos para a gente tentar desenvolver a tolerância. Sermos tolerantes? Pois bem, o primeiro ponto que eu observo é que precisamos o quê? Desenvolver empatia. Temos ouvido muito esse termo ultimamente, né? A gente ouve nas redes sociais, alguns colegas falando sobre empatia, mas o que é empatia? É a gente se colocar no lugar do outro e sentir, e entender e ir compreendendo o que é que o outro está sentindo. De que forma? Ora, se fosse eu que estivesse sentindo, que estivesse passando esse conflito, essa dificuldade, né? Como é que eu estaria me sentindo? O que é que eu estaria realmente vivenciando? Então, empatia é isso, é você se colocar no lugar do outro e vivenciar, imaginar, né? Fazer uma ideia do que a pessoa está sentindo. Como é que eu gostaria de ser realmente atendido? Como eu gostaria de ser tratado? Né, se esse problema fosse comigo. Então, o primeiro ponto aqui nosso assunto hoje, para termos, exercermos a tolerância, é a empatia. O segundo ponto que eu coloco como necessário é exatamente saber ouvir. Saber ouvir a outra pessoa, saber ouvir as opiniões das outras pessoas. Ouvir sem criticar, né? Aquelas críticas, aquelas colocações que às vezes a gente faz de forma que é com menosprezo, né? Que é pensando que nós é que fazemos as coisas certas, né? E não valorizando o que a outra pessoa faz, né? Mesmo que a outra pessoa esteja fazendo alguma coisa ou falando alguma coisa que você considera que não é legal, mas por que não a gente não pode ouvir até o final? Ouvir a posição da outra pessoa, verificar o que é que ela tem mesmo para falar, né? E não logo a gente ir cortando. Então, saber ouvir é um ponto muito importante para a gente desenvolver a tolerância. O terceiro ponto, que eu acredito que seja também importante para termos, né, tolerância, é respeitar as diferenças individuais. Cada pessoa é única, sabemos disso, né? Então, se cada pessoa é única, cada um tem as suas preferências, tem as suas ideias, tem os seus pontos de vista. Admitamos que eu torço pelo um time que você não torce. Então, você precisa respeitar esse meu desejo, essa minha vontade de torcer por determinado time, né? A mesma coisa em relação à crença. Digamos que você tem uma religião que não é a mesma que eu, né? Eu acredito, eu gosto, eu vivencio. E por que não? A gente não vai conseguir conviver, a gente não vai ser tolerante um para com o outro só porque diferem as religiões, as opiniões, né? Então é preciso que a gente respeite a forma do outro ser. Às vezes, por questão de diferença de classe social, a gente também é indiferente, sabe? A gente humilha. Por que isso? Por que não ser tolerante? E aí entra novamente o primeiro ponto que eu falei, que é empatia, se colocar no lugar do outro, né? Se fosse eu que estivesse vivenciando esse conflito, esse problema, essa dificuldade, como eu gostaria que as pessoas me vissem, como eu gostaria que as pessoas me atendessem, né? Verificassem que sou eu quem gosto disso, determinado cantor, determinado tipo de música, né? Que você gosta, ou que se você não gosta, né? Não tem problema, mas é respeitar o que a outra pessoa gosta, o que a outra pessoa faz. E aí a gente vai verificar que os nossos conflitos vão diminuindo e termina acabando, porque a gente está dando condição para que o outro exista também, né? Porque a gente está o quê? Respeitando a outra pessoa, respeitando as diferenças individuais. E o quarto ponto que eu acredito que é importante, eu estou falando muito acredito, né? Então o quarto ponto é exatamente amor incondicional, que é a gente não estabelecer nenhuma condição para amar a pessoa, para amar verdadeiramente falando. E novamente a gente se coloca como com empatia, porque a gente
Como é que eu gostaria que a outra pessoa me visse? Eu gostaria que ela me amasse, né? Apesar. E a gente vai colocando um monte de coisa, né? Apesar de não ser de que a gente só coloca defeito nas outras pessoas, né? Lamentavelmente, mas isso é verdade, acontece com todos nós. Então, amor incondicional, não estabelecer condição, nenhuma condição, ou seja, amar verdadeiramente falando. Agindo desta forma, essas 4 dicas, esses 4 segredos que eu relacionei aqui, que tem vários, né? Eu apenas trouxe esses 4 para a gente estudar e agir. Então, eu estabeleci esses 4 para a gente tentar se esforçar. A gente vai verificar que o nosso dia a dia vai ser mais lindo, mais maravilhoso, mais calmo, mais tranquilo, né? Porque a gente está sendo o quê? A gente está sendo determinado para colocar em prática esses detalhezinhos tão necessários para a gente estabelecer tolerância na nossa convivência. Sermos tolerantes. Nosso dia a dia vai ser mais calmo, mais tranquilo. Então, esse assunto eu acho maravilhoso, né? Muito importante. Começando para mim, vocês devem se lembrar que existe vários vídeos aí, eu sempre vou falar isso, né? Que todo assunto que eu comento, que eu trago para a gente estudar, não só aqui, mas em outros lugares, eu sei que aquele assunto é em primeiro lugar para mim, para eu me esforçar e tentar colocar em prática, né? Então, te vejo na próxima, mas não deixa de curtir nosso vídeo, nosso trabalho. A manutenção desse nosso canal é muito importante, depende da sua participação. Te vejo na próxima, até!